Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos de volta com mais uma pré-aula para comentarmos as nossas lições bíblicas da escola dominical. E nosso tema de hoje, iremos falar sobre a retomada da construção do templo que havia sido embargada por conta da conspiração dos samaritanos. Portanto, nessa aula eu irei dar continuidade sobre os acontecimentos que permitiram a retomada desse que é chamado o Segundo Templo de Salomão. E antes da nossa aula, como de costume, eu quero aproveitar para te pedir que você não se esqueça de inscrever-se nesse canal. Se você observar, tem uma palavrinha em vermelho escrito inscreva-se. Você clica nessa palavra, espera logo, em seguida irá aparecer um desenho de um sininho. Você clica nesse sininho e ativa a função receber todas as notificações. Se você fizer isso, você já estará oficialmente participando e contribuindo para o crescimento dessa atividade. Essa atividade que é uma ferramenta para propagar e difundir o conhecimento da palavra de Deus. Caso você ainda queira, você pode compartilhar com mais alguém o conteúdo desse canal. Bem, na aula passada, nós concluímos com a inércia de Zorobabel, que era o governador dos judeus. Ele tinha o decreto do rei Ciro para a reconstrução do templo, mas por causa da forte oposição, ficou em estado de letargia. Como eu disse na aula anterior, os samaritanos haviam pago propina para subornar os 7 conselheiros do rei da Pérsia. Mas, com a morte do rei Ciro, o rei Cambises II, que também é chamado de Artaxerxes ou Assuero, ele acabou sendo persuadido a embargar a obra, conforme está em Esdras, no capítulo 4, você pode ver que a obra foi embargada. O povo foi para suas casas e abandonaram a construção do templo. Eles falharam porque, mesmo que eles não quisessem usar o decreto do rei Ciro, eles poderiam clamar a Deus e Deus iria agir de pronto para abater a conspiração dos inimigos. Mas o fato é que eles não clamaram. Quanto hoje em dia, muitos, por meio da inércia, desistem no meio do caminho de toda a proposta de Deus para suas vidas. Deus ainda, ele é o mesmo que ouve as orações de quem se volta para ele em humildade e sinceridade. A oposição dos samaritanos fizeram com que o tempo que havia chegado para eles fosse impedido, fosse interditado. E aqui nós temos mais uma lição, meu irmão. Você, minha irmã, não permita que a oposição roube o precioso tempo que Deus te dá. Esse é o tempo da reconstrução. É o tempo de levantarmos a bandeira da verdade de Deus e de sua vontade. Sabemos que as coisas de Deus sempre encontraram oposição. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 6, verso 12. Assim está escrito: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ainda em Hebreus, no capítulo 12 e o verso 2 ao 3, assim está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Estes textos aqui citados já dizem que os inimigos do reino de Deus sempre existirão. Mas além disso,
precisamos saber que a nossa fé precisa estar de pé e os vencerá. Vejam o que o apóstolo João disse em sua primeira epístola, no capítulo 5 e o verso 4. Assim está escrito: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas o fato é que a obra parou. A construção parou e a obra ficou ali, a reconstrução dos muros, interditada por muitos anos. Então o rei Cambises II, que reinou de 529 a 522, portanto cerca de 7 anos, depois que Cambises fora morto em uma batalha, o rei Dário foi seu sucessor. Com a chegada do rei Dário, houve a liberação da reconstrução do templo. E com a confirmação de que o próprio Deus estava interferindo na história para realizar tal obra, segundo a sua soberana vontade sobre a construção do templo, o próprio Deus levanta o profeta chamado Ageu. Inclusive, Ageu é o primeiro profeta pós-cativeiro. E veja o que Ageu diz em seu capítulo 1, verso 3, 4, 5 e o 10. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, verso 4, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa fica deserta? O verso 5 diz, ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. O verso 10 diz, por isso eu retive os céus, e não tem orvalho sobre a terra, e a terra não dá os seus frutos. Veja, nesse contexto que Ageu aparece aqui pós-cativeiro, Deus está infligindo sobre eles uma forte seca. E Ageu aparece nessa história de Israel, exortando o povo com a sua mensagem profética sobre os motivos da reconstrução do templo. E o profeta aqui, ele desperta o povo que havia abandonado a construção do segundo templo. Deus, portanto, estava interferindo na lavoura através de fenômenos naturais, provocando uma grande seca e o racionamento dos grãos e da colheita. Então aqui, de pronto, entendemos que Deus pode afetar o progresso de nossas vidas profissionais e pessoais por causa da nossa negligência e o egoísmo e o desprezo pelas coisas de Deus. A vontade de Deus não pode ficar aquém da nossa vontade. Bem, portanto, agora surge um profeta que traz uma mensagem dura para eles. O próprio Deus, para chamar a atenção do povo, é que levanta Ageu. E como que se o profeta Ageu não fosse o suficiente, Deus ainda levanta o profeta Zacarias. Veja que os profetas do Antigo Testamento não têm apenas a ideia de revelar o futuro, mas traz uma mensagem de conserto da parte de Deus. E já que os sinais da natureza não fizeram eles entenderem o que Deus queria, então o próprio Deus envia os seus profetas. Veja o que está em Ageu, capítulo 1, do verso 4 ao verso 5. Assim está escrito, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai vossos caminhos. Em outras palavras, Deus estava dizendo, vocês estão pensando que não é tempo de construir minha casa? Mas eu vos digo, repensem esse conceito e reconsiderem esse caminho. Porque, na verdade, é tempo sim. Deus estava dizendo, o tempo é agora. E Deus está dizendo para nós hoje que nós devemos recomeçarmos. E como se o profeta Ageu fosse pouco, ainda com o auxílio do profeta Zacarias, Deus ainda endossa a mensagem de Ageu. Veja em Zacarias capítulo 1 e o verso 1 e o verso 3 ao verso 3. Assim está escrito, no 8º mês,
do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Veja, 2 meses depois de Deus levantar o profeta Ageu, Deus agora, por meio de Zacarias, repreende o povo de novo. E veja as expressões de Zacarias: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Veja, Deus hoje, por meio dessas palavras, pode nos dizer o seguinte: até quando nós seremos desobedientes à sua voz? Até quando eu e você vamos priorizar as conquistas materiais em detrimento às coisas de Deus? Bem, essas palavras duras dos profetas surtiram efeito na mentalidade do povo pós-exílico. E creio que ela deve surtir efeito em nossos corações também. E com a nova ordem do rei Dário, que acabara de chegar, eles, empolgados, motivados pela palavra dos profetas, retomaram a construção do templo. Porém, será que hoje, resta perguntarmos, Deus ainda pode usar profetas, como no Velho Testamento? Bem, assim como no Antigo Testamento também temos profetas. Mas é muito importante dizer que as mensagens proféticas do Antigo Testamento traziam revelações progressivas da pessoa de Deus e de seu plano de salvação para a humanidade. Por exemplo, quando Ageu falou que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro, perceba que ele está tanto animando os desanimados, quanto também está se referindo a Jesus Cristo, que pessoalmente iria frequentar esse templo que eles estavam construindo. Já os profetas do Novo Testamento não trazem nenhuma revelação a mais. Isso porque o próprio Deus já havia se revelado na expressa imagem da pessoa de Jesus Cristo. Veja o que nos diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1 e o verso 1. Assim está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos esses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Veja que o autor dos Hebreus já está dizendo aqui que Jesus é a revelação máxima de Deus para a humanidade. Perceba que não há maior revelação do que essa que o próprio Deus, através de Jesus, já nos manifestou. Porém, os profetas de Deus na igreja ainda são levantados para incentivar o povo, despertando o povo para que se mantenham motivados e determinados no serviço do Senhor. Temos, por exemplo, no Novo Testamento, o profeta Ágapo, que avisou a Paulo que ele seria preso quando chegasse em Jerusalém. O que de fato aconteceu. Porém, o coração do apóstolo já estava preparado e, de sobreaviso, ele não ficou temeroso quando a prisão de fato ocorreu. Bem, mas voltando para a nossa reconstrução do templo, Esdras relata o efeito motivador dos profetas, que proclamaram o alerta de Deus ao povo, que também esses profetas vieram ajudar na reconstrução. Veja em Esdras 5, no verso 10, assim está escrito: então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém. E como eles, os profetas de Deus, os ajudavam? Veja, além de eles profetizarem, eles os ajudavam. Então veja aqui que agora eles retomam, com incentivo dos profetas, motivado pelos profetas e sendo ajudado pelos profetas, a todo vapor,
eles retomam a construção e o início do segundo templo. E aqui nós podemos ver que o avivamento é um milagre, ele não pode ser uma ação do homem. Mesmo que os profetas falaram levantados, despertados pelo próprio Deus. Pois Deus desperta o coração dos homens para seu serviço. Inclusive nas palavras do profeta Ageu, Deus tirou o saudosismo incrédulo, cético dos mais velhos, que não viram com bons olhos a reconstrução do novo templo. Primeiro, porque o templo não era tão grande quanto o primeiro. Segundo, que quando eles inauguraram o altar, não houve fogo do céu, igual como na inauguração do tabernáculo por Moisés no deserto. Quando Moisés inaugurou o tabernáculo, Deus acendeu o fogo que estava no altar. Na verdade, acendeu o fogo no altar dos sacrifícios. Quando Salomão vai inaugurar o templo e ele ora, Deus também faz questão de acender o fogo do altar de sacrifícios que ficava do lado de fora do Santo dos Santos. Porém, nas palavras do profeta Ageu, eles encontram aqui a resposta, porque Deus não havia acendido o fogo dessa vez. Quando o profeta Ageu disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, e que nessa casa chegaria o desejado das nações, no caso o Messias, então isso tranquiliza a mente dos anciãos, porque eles têm reforçado a memória de que esse templo seria visitado pelo Messias. Eles têm, pelo próprio profeta, relembrado a promessa de que o Messias estava próximo. Bem, com o recomeço da obra, mais uma vez, há uma oposição, dessa vez por parte de um governador da além do rio, chamado Tatenai. Esse governador não tinha nada a ver com o povo de Deus, mas de forma soberba se intromete na construção. Veja o que está em Esdras, no capítulo 5 e o verso 3. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhe assim: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurardes estes muros? Perceba que agora um outro vizinho vem de sua província, que não tinha nada a ver, fazendo perguntas intimidatórias, intimidando o povo. Mas veja que o texto, se você for ler o texto, diz que eles estavam debaixo dos olhos de Deus. E Deus estava observando e encorajando. Os profetas estavam lá profetizando e trabalhando com eles. O governador, no intuito de embargar a obra de Deus, até chegou a enviar uma carta ao rei Dário, porém não surtiu o efeito que eles desejavam. Então o rei Dário respondeu com outra carta, confirmando a ordem para que construíssem a casa de Deus. Vejamos em Esdras, no capítulo 6, diz que o rei Dário mandou consultar se existia mesmo algum documento antigo ordenando a construção do templo. E quando os funcionários do império foram ver, de fato, encontraram. Então, o rei Dário ordenou a construção imediata. E a resposta do rei Dário foi a seguinte: está em Esdras, no capítulo 6, o verso 11. Assim está escrito: também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro de sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará um monturo. Nessa resposta, por meio de um decreto, nós temos aqui 3 pontos interessantes. Claro que eu só citei aqui apenas um versículo, mas irei fazer aqui uma síntese do texto total. Primeiro, que a confirmação de Dário ratifica, confirma que a casa de Deus deveria mesmo ser construída. Segundo, a ordem amarga aqui foi para os inimigos do povo de Deus, para que eles
ajudassem e financiassem a obra, porque Dário não somente autorizou, como também proibiu que os inimigos dos judeus impedissem a construção, e ainda ordenou que eles ajudassem financiando e enviando recursos e enviando animais para o sacrifício, e enviando azeite e enviando vinho. Nossa, eles ficaram totalmente vencidos pela ação desse decreto, que nós sabemos que foi a ação de Deus. E uma coisa muito interessante aqui, que nós podemos ver, é o terceiro ponto. Sem que Dário soubesse, ele coloca no decreto, como citei aqui há pouco instante, uma mensagem profética. Veja a expressão no verso 11, parte B. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto será pendurado em um madeiro. Dário, logicamente, não sabia do que estava se referindo, mas ao dizer que quem interrompesse as atividades religiosas desse templo seria morto no madeiro, ele estava se referindo ao próprio Cristo, porque com a morte de Jesus, esse segundo templo perdeu seu valor espiritual. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: derrubarei esse templo e em 3 dias eu o edificarei. Ele estava falando do seu próprio corpo. Quando Dário emitiu o decreto, ele estava pensando que seria alguém que iria se opor, mas na verdade é o próprio Cristo, porque com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus, com o sacrifício de Jesus, então não se precisa mais oferecer sacrifício nesse templo. O templo ficou invalidado. Como a morte de Jesus interrompeu as atividades religiosas do templo, ele foi pendurado e morto no madeiro, conforme está no decreto do rei Dário. Isso aqui é muito tremendo. Bem, o templo foi construído, porém a cidade estava em total miséria e em ruína, os muros caídos, os portões queimados. Lembre-se que nós estamos falando aqui da reconstrução da cidade depois que foi destruído por Nabucodonosor por muitos anos. Então, os portões estavam queimados por causa daquela invasão e a cidade estava totalmente destruída. O templo estava construído, porém sem proteção, no meio de uma cidade fantasma. Depois da reconstrução do templo, o povo celebrou a Páscoa, depois voltaram para suas fazendas e abandonaram a cidade. Jerusalém ficaria assim por mais de 70 anos. Sobre a reconstrução dessa cidade, iremos tratar na próxima aula, como por exemplo, quem reconstruiu, quem liderou, quais foram as oposições que existiram. Veremos isso na próxima aula. Mas como sempre faço, eu quero encerrar citando um texto que está em Salmos 127 e o verso 1. Assim está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Amém.